Existe algo que Napoleon Hill sabia melhor do que ninguém. Nunca é tarde demais para recomeçar. E se você já passou dos 45 anos, talvez tenha sentido na pele o peso das frustrações, dos projetos que ficaram para trás ou dos sonhos adiados pela correria da vida. Hill acreditava que a verdadeira riqueza nasce justamente da mente madura, daquela que já experimentou quedas e reveses, porque só ela é capaz de transformar a dor em propósito. Recomeçar não é voltar ao início, mas sim dar um passo consciente adiante, levando consigo toda a experiência acumulada. É isso que torna um recomeço poderoso, a soma da vivência com uma decisão firme de não desperdiçar mais tempo. A primeira lição de Hill é que o desejo ardente não envelhece. Muitos imaginam que depois dos 45, a chama interna se apaga, mas, para Hill, é aí que ela pode se tornar mais forte, porque passa a ser alimentada não apenas por sonhos, mas pela urgência do tempo que resta. Esse desejo precisa ser claro, específico e intenso. Não basta querer ficar rico ou ter sucesso. É preciso visualizar, sentir e quase tocar aquilo que se quer. Hill dizia que o desejo ardente é o combustível de toda realização e que ele deve ser renovado todos os dias, como quem reacende uma chama sagrada. Aos 45, você carrega histórias, derrotas, aprendizados, e é esse arsenal emocional que pode transformar um desejo comum em um propósito inabalável. Outro segredo revelado por Hill está na importância de substituir a dúvida pela fé. E não se trata apenas de fé religiosa, mas de uma crença profunda de que você pode, sim, recomeçar e prosperar, independentemente da idade. Muitos homens e mulheres que Hill entrevistou começaram suas maiores conquistas justamente na maturidade. Quando você planta a fé em vez do medo, começa a ver oportunidades onde antes via apenas muros. A mente, treinada para confiar, começa a trabalhar a seu favor, criando ideias, atraindo pessoas certas e afastando a negatividade que impede a ação. E é impossível falar sobre recomeçar sem mencionar o poder da autossugestão. Hill ensinava que a mente se molda por aquilo que repetimos a nós mesmos. Aos 45, já acumulamos crenças limitantes que muitas vezes carregamos desde a infância. Quantas vezes você já pensou, não dá mais tempo, já estou velho demais para isso? Cada vez que esses pensamentos surgem, você os alimenta, e eles acabam se tornando verdades dentro de você. A autossugestão é o antídoto. É repetir todos os dias afirmações que reafirmem sua capacidade, sua coragem e seu merecimento. Hill dizia que devemos falar a nós mesmos como quem treina um músculo, diariamente, com disciplina e convicção. Mas não basta repetir frases se não houver ação. Hill lembrava que o desejo ardente exige movimento. Não importa quão pequeno seja o primeiro passo, ele precisa ser dado. E aqui surge outro segredo: a disciplina de agir mesmo sem motivação. Aos 45, é comum sentir cansaço ou falta de entusiasmo. Mas Hill mostrou que a ação gera motivação, não o contrário. Quando você começa a fazer mesmo sem vontade, aos poucos desperta novamente aquela energia que parecia perdida. É na prática diária que a mente se convence de que você está, de fato, recomeçando. Hill também falava sobre a importância de ter um propósito definido. Muitas pessoas vivem anos seguindo caminhos impostos por outros. Pais, sociedade, empregos que não preenchem a alma. Recomeçar exige coragem para definir de forma honesta o que realmente importa para você. Esse propósito precisa ser claro, pois sem ele o desejo se torna disperso e a ação inconsistente. Pense, o que você realmente quer construir? O que deseja deixar como legado? Quando encontra essa resposta, até as dificuldades passam a fazer sentido, porque deixam de ser obstáculos e se tornam parte do caminho. Ao mesmo tempo, Hill reforçava que ninguém alcança grandes conquistas sozinho. Ele chamava isso de mastermind, um grupo de pessoas com quem você compartilha ideias,
recebe apoio e troca experiências. Na maturidade, muitos acreditam que devem enfrentar tudo sozinhos, mas Hill via o poder de reunir mentes que se complementam. Seja um amigo de confiança, um mentor ou até um grupo online. Ter pessoas que acreditam em você ajuda a manter a fé viva nos dias difíceis e amplia sua visão sobre o que é possível. Existe ainda o papel essencial da imaginação criativa. Hill dizia que a imaginação é o laboratório da mente, onde nascem as soluções inovadoras. Aos 45, podemos acreditar que já sabemos tudo ou que já vimos de tudo, mas essa é uma armadilha perigosa. Recomeçar exige humildade para perguntar: e se eu tentasse diferente? E se eu aprendesse algo novo? É a imaginação que transforma limitações em caminhos alternativos, que vê oportunidades em mercados inexplorados e que faz surgir ideias capazes de gerar riqueza onde parecia não haver nada. E não podemos esquecer o velho inimigo, o medo. Hill identificou o medo da pobreza, da crítica e da velhice como os mais destrutivos. Aos 45, o medo da velhice se intensifica. Será que ainda há tempo? Mas Hill lembrava que o medo só tem o poder que você dá a ele. Quando você reconhece o medo, encara de frente e mesmo assim avança, ele perde força. Recomeçar exige essa coragem, sentir o medo, mas não deixá-lo decidir por você. Hill também falava da importância de aprender com as derrotas. Aos 45, você certamente já colecionou quedas. Em vez de ver esses fracassos como provas de que não nasceu para vencer, Hill ensinava a encará-los como mestres severos, mas justos. Cada queda guarda uma lição que, se compreendida, evita novos erros e aproxima você do sucesso. É por isso que a maturidade pode ser uma vantagem. Quem já caiu muito tem mais ferramentas para não repetir os mesmos erros. E quando pensamos na construção da riqueza, Hill deixava claro que ela vai muito além do dinheiro. É sobre liberdade, realização e impacto. Recomeçar rumo à riqueza, aos 45, é decidir que você quer viver os próximos anos como protagonista, não como espectador. É não aceitar a ideia de que o melhor já passou, mas afirmar que o melhor ainda está por vir, porque agora você sabe mais, entende mais e, sobretudo, valoriza mais cada dia que vive. Esse é o momento em que muitos descobrem a força da disciplina. Acordar cedo, planejar o dia, cuidar da saúde, investir tempo no que realmente importa. Hill via a disciplina não como prisão, mas como libertação. É ela que transforma sonhos em conquistas reais. E se até hoje você viveu reagindo ao que acontecia, recomeçar é passar a agir de forma proativa, guiado por seus próprios objetivos. A maturidade também traz algo precioso, a consciência de que tempo é o recurso mais valioso que existe. Hill dizia que quem entende isso para de desperdiçá-lo em distrações, reclamações ou culpas pelo passado. O passado só serve para uma coisa: ensinar. Depois de aprender, é hora de seguir em frente, focado no que ainda pode ser construído. E nesse caminho surge um ponto essencial: persistência. Hill estudou homens e mulheres que conquistaram grandes fortunas, e todos tinham em comum a recusa em desistir. Não importa quantas vezes o mundo diga não. Se você acredita no que está fazendo, persista. Aos 45, a persistência pode ser ainda mais poderosa, porque vem carregada de propósito e consciência. Persistir é mais do que insistir, é saber ajustar a rota sem perder o destino de vista. Napoleon Hill dizia que quem deseja algo de verdade precisa ter flexibilidade mental, porque a estrada nunca será exatamente como imaginamos. Aos 45, isso se torna ainda mais importante. É a fase da vida em que muitas vezes as circunstâncias mudam, seja por questões familiares, saúde ou novos interesses. Mas quando o propósito é claro, as mudanças externas não abalam a decisão interna. É como um rio que contorna pedras, mas segue sempre para o mar.
Essa capacidade de adaptar-se sem desistir do que importa é uma das maiores forças de quem decide recomeçar. Hill também falava sobre algo que muitas pessoas ignoram: a importância do ambiente mental. Aos 45, é comum acumular hábitos mentais que serviram no passado, mas hoje nos impedem de crescer. Críticas internas, pessimismo, comparações destrutivas. Tudo isso ocupa espaço na mente e sufoca novas ideias. Recomeçar rumo à riqueza exige uma limpeza mental, identificar pensamentos que não servem mais e substituí-los por outros que reforcem a coragem, a criatividade e a confiança. É um trabalho silencioso, diário, mas transformador. Porque a mente, dizia Hill, é como um jardim. Se você não plantar flores, inevitavelmente crescerão ervas daninhas. Nesse processo de renovação mental, surge o poder do silêncio. Hill defendia que momentos de reflexão profunda são essenciais para acessar a imaginação criativa. Aos 45, a vida costuma ser barulhenta, compromissos, cobranças, responsabilidades, mas é no silêncio que surgem as melhores ideias. Reservar alguns minutos por dia para estar consigo mesmo, longe do telefone e das distrações, pode parecer simples, mas é nesse espaço que você escuta a voz interior que aponta novos caminhos. Recomeçar, muitas vezes, nasce desse diálogo silencioso consigo mesmo. Outro ponto poderoso é aprender a transformar dificuldades em energia. Hill dizia que todo revés traz consigo uma semente de benefício equivalente. Isso exige olhar para os problemas não como provas de que não vai dar certo, mas como oportunidades de aprender algo que será essencial no futuro. Aos 45, você já passou por situações que pareciam insuportáveis na época, mas que hoje reconhece como etapas importantes da sua história. Essa perspectiva é libertadora. Ao perceber que até as dores podem ser úteis, você para de fugir delas e começa a perguntar: o que posso extrair daqui? É assim que cada derrota se torna uma alavanca para o próximo avanço. E por falar em avanço, Hill ensinava que a ação planejada é mais poderosa do que a ação impulsiva. Ter energia para agir é importante, mas sem direção, essa energia se dispersa. Recomeçar exige planejamento, definir metas claras, traçar passos realistas e acompanhar os resultados. Não precisa ser um plano complexo, basta que seja claro o suficiente para que você saiba todos os dias qual é o próximo passo. A clareza do Moodys caminho reduz a ansiedade e aumenta a confiança, porque cada pequena vitória reforça a crença de que você está no rumo certo. Nesse planejamento, Hill alertava para um detalhe fundamental: a importância de revisar e corrigir a rota sempre que necessário. Muitas pessoas desistem ao perceber que o plano inicial não funcionou, mas Hill dizia que isso é natural. O erro não é fracassar temporariamente, mas insistir num caminho que já provou não ser o melhor. Recomeçar não significa mudar de sonho, mas sim aceitar que há mais de uma estrada para chegar até ele. A maturidade traz outro recurso valioso: a habilidade de escolher melhor as companhias. Hill insistia que as pessoas ao seu redor influenciam diretamente seus resultados. Se você anda com quem reclama, critica ou duvida, inevitavelmente absorve essa energia. Aos 45, você já tem experiência para perceber quem puxa você para baixo e quem inspira você a subir. Formar um círculo de pessoas que acreditam no seu recomeço, trocam ideias construtivas e estimulam sua autoconfiança é uma estratégia tão poderosa quanto qualquer técnica de negócios. E não podemos esquecer o valor do aprendizado constante. Hill dizia que a mente que para de aprender começa a morrer. Muitos acreditam que depois de certa idade já aprenderam o suficiente, mas é exatamente o contrário. Quanto mais o mundo muda, mais precisamos nos atualizar. Aos 45, talvez você precise aprender novas habilidades digitais, novas formas de empreender
ou até mudar totalmente de área. É um desafio? É, mas também é uma chance de se reinventar. Aquele que se mantém curioso permanece jovem por dentro, porque continua a se expandir. Hill também nos lembra da importância da decisão firme. Ele dizia que pessoas que decidem rápido e mudam devagar têm mais sucesso do que aquelas que decidem devagar e mudam rápido. Aos 45, você já viu o tempo passar rápido demais. Por isso, decidir é um ato de coragem. Não decidir é decidir por default, e quase sempre quem não decide acaba vivendo os planos de outros. Recomeçar é declarar para si mesmo: a partir de hoje, vou nessa direção, e manter-se fiel a isso, mesmo quando surgem dificuldades. Outro segredo que Hill revela é o poder de servir aos outros. Pode parecer contraditório, mas quem quer enriquecer precisa pensar primeiro em como gerar valor para o próximo. Dinheiro é consequência do impacto que você gera na vida de outras pessoas. Perguntar-se: como posso ajudar mais gente? Ou qual problema real posso resolver? Abre portas para ideias de negócios, produtos ou serviços que têm demanda verdadeira. Aos 45, você carrega bagagem de vida e pode transformá-la em algo útil para os outros. Mentoria, consultoria, conteúdos, produtos que resolvem problemas específicos. Esse é um dos caminhos mais rápidos para prosperar, porque une paixão, propósito e mercado. Hill falava também da importância da autoconfiança, que não surge do nada, mas de pequenas promessas cumpridas consigo mesmo. Se você se propõe a algo simples e realiza, reforça sua imagem interna de alguém confiável. Aos poucos, isso constrói uma base sólida para projetos maiores. Aos 45, talvez você carregue falhas passadas, mas não precisa ser prisioneiro delas. Cada dia é uma chance de reconstruir essa confiança, começando com gestos simples: cumprir horários, manter compromissos, finalizar o que começa. E não há recomeço sem paciência. Hill dizia que a natureza não dá saltos, tudo tem seu tempo de germinar, crescer e florescer. Muitos desistem porque querem resultados imediatos, mas a verdadeira riqueza costuma ser construída com disciplina e tempo. Aos 45, talvez você sinta urgência, mas é justamente por isso que precisa equilibrar ação intensa com paciência estratégica. Plantar todos os dias, cuidar, corrigir, ajustar e esperar o tempo da colheita. Outro ponto que Hill ressaltava era a importância de imaginar a vitória antes que ela aconteça. Visualizar-se vivendo o sucesso desejado, sentindo as emoções que isso traria, ajuda a mente a trabalhar para transformar essa imagem em realidade. A mente não distingue claramente o que é imaginado com intensidade daquilo que é real. Por isso, visualizar diariamente o resultado desejado, seja a prosperidade financeira, a liberdade ou o impacto positivo, mantém a motivação acesa mesmo quando os resultados ainda não apareceram. E no meio de tudo isso, surge a gratidão. Hill ensinava que agradecer não é ignorar as dificuldades, mas reconhecê-las como parte do processo. Quando você foca no que já conquistou, por menor que seja, gera uma energia positiva que atrai mais oportunidades. Aos 45, você já viveu o suficiente para saber que momentos difíceis passam, mas a gratidão permanece como uma força interna que protege a mente contra o desânimo. Por fim, Hill lembrava que recomeçar não é voltar a ser quem você era, mas tornar-se quem você sempre poderia ter sido. É libertar-se do passado, aprender com ele e seguir mais leve, mais consciente e mais determinado. É afirmar com cada ação que a história não acabou e que você ainda tem capítulos incríveis para escrever. A grande beleza do recomeço aos 45 é perceber que você já não precisa provar nada a ninguém além de si mesmo. Napoleon Hill dizia que a liberdade verdadeira surge quando a opinião dos outros perde força dentro de nós. Durante muito tempo, talvez você tenha vivido
tentando atender expectativas externas, da família, do mercado, da sociedade. Mas recomeçar é libertar-se dessas amarras invisíveis, escolher uma direção que faça sentido no seu íntimo e caminhar nela com a serenidade de quem já entendeu que a aprovação externa é instável e passageira. A maior vitória é aquela que você reconhece no silêncio da própria consciência. Hill insistia no valor de cultivar pensamentos dominantes. Aquilo que ocupa a maior parte do seu dia mental define quem você se torna. Se as preocupações, mágoas ou ressentimentos ocupam sua mente, naturalmente seus resultados espelham isso. Mas se você escolhe, de forma disciplinada, alimentar ideias de progresso, abundância e coragem, cria as condições internas para que esses valores se manifestem na prática. Aos 45, você tem o poder de escolher conscientemente quais pensamentos quer cultivar, algo que muitas vezes só se compreende plenamente após a juventude. Outro ponto fundamental que Hill revelava é a força transformadora da decisão sincera de nunca desistir. A história mostra que muitos grandes realizadores só alcançaram seu ápice depois de sucessivas tentativas frustradas. Recomeçar não garante que você vai acertar na primeira tentativa, mas garante que, ao persistir, vai se tornar alguém capaz de superar qualquer obstáculo. Aos 45, você já aprendeu que quedas não definem quem você é, mas sim a forma como você se levanta. Essa maturidade é a base de uma persistência lúcida que não ignora os riscos, mas caminha apesar deles. Hill também falava sobre o poder de ter um ideal maior do que a ambição pessoal. Quando você conecta seus esforços a algo que transcende os próprios interesses, seja melhorar a vida da família, ajudar a comunidade ou criar algo que beneficie muitos, ganha uma motivação que resiste até nos dias mais difíceis. Aos 45, talvez você já tenha vivido fases em que buscou somente ganhos imediatos, mas agora entende que nada é tão poderoso quanto trabalhar por algo que tenha significado verdadeiro. Esse ideal maior se torna um motor interno que mantém você avançando, mesmo quando os resultados demoram a aparecer. E nesse caminho surge a importância da saúde física e mental. Hill lembrava que mente e corpo estão profundamente ligados. A energia mental nasce em parte dos cuidados que você tem com o corpo. Alimentação equilibrada, atividade física regular e momentos de descanso não são luxos, mas investimentos diretos na sua capacidade de criar, decidir e persistir. Aos 45, cuidar de si mesmo não é vaidade. É estratégia para prolongar os anos produtivos e viver a colheita daquilo que está plantando agora. Outro ensinamento poderoso de Hill está no valor de simplificar. À medida que acumulamos anos, acumulamos também compromissos, objetos, relações que talvez já não façam sentido. Recomeçar é ter a coragem de desapegar do que pesa, crenças antigas, rotinas inúteis, pessoas que só consomem energia. É olhar com honestidade para tudo ao redor e perguntar: isso me aproxima ou me afasta da vida que quero construir? Essa limpeza externa e interna abre espaço para o novo, permitindo que a criatividade floresça e que o foco se concentre no que realmente importa. Hill também defendia a importância de celebrar pequenas conquistas. Muita gente espera para comemorar apenas quando alcança o grande objetivo, mas quem aprende a reconhecer cada passo dado mantém a motivação viva. Aos 45, cada vitória tem um sabor especial, porque vem carregada da consciência de que o tempo é precioso. Celebrar não significa acomodar-se, mas reconhecer que você está avançando. E isso reforça a confiança necessária para continuar. Outro aspecto essencial que Hill destacava é a coragem de correr riscos calculados. O medo do fracasso cresce com a idade, porque sentimos que temos menos tempo para nos recuperar. Mas quem decide não arriscar, acaba preso na segurança estéril de uma vida.
sem progresso. Hill não defendia a imprudência, mas sim avaliar os riscos, preparar-se bem e, mesmo assim, agir. O que paralisa não é o risco em si, mas a falta de preparação. Ao estudar, planejar e conhecer o terreno onde vai atuar, você transforma riscos em oportunidades. E não se pode falar de recomeço sem falar de legado. Aos 45, surge naturalmente a pergunta: o que vou deixar para o mundo? Hill dizia que a verdadeira riqueza inclui aquilo que você constrói para além de si mesmo. Valores, exemplos, contribuições concretas. Recomeçar é decidir conscientemente qual marca você quer deixar. Essa visão amplia o horizonte. Em vez de trabalhar apenas para sobreviver ou enriquecer, você passa a trabalhar para construir algo que faça diferença, mesmo quando já não estiver aqui. Nesse percurso, a autocrítica construtiva tem um papel importante. Hill ensinava que reconhecer erros sem se destruir emocionalmente é sinal de força, não de fraqueza. Aos 45, talvez você já tenha tomado decisões ruins, perdido tempo ou desperdiçado oportunidades. Mas recomeçar não é negar essas falhas, e sim estudá-las para extrair lições. A mente madura tem capacidade de avaliar o passado com frieza, sem se deixar paralisar pela culpa. Hill também falava sobre a força da imaginação aplicada. Não basta sonhar, é preciso transformar ideias em projetos, definir prazos, medir resultados. Aos 45, você já tem clareza para diferenciar sonhos vazios de planos viáveis. É nessa fase que a disciplina se torna aliada da criatividade. A imaginação aponta o que é possível e o planejamento constrói pontes até lá. Outro pilar poderoso é a honestidade consigo mesmo. Hill dizia que ninguém consegue enganar a própria consciência por muito tempo. Recomeçar exige coragem para admitir o que precisa mudar. Hábitos nocivos, crenças derrotistas, medos exagerados. Essa sinceridade não é confortável, mas liberta. Ao enxergar a realidade sem máscaras, você passa a agir sobre ela de forma mais eficaz. E então chegamos ao ponto onde tudo converge. A escolha diária. Recomeçar não é um ato único, mas uma série de decisões que você toma todos os dias. Levantar-se mesmo sem vontade, estudar mesmo cansado, recusar distrações, insistir apesar dos resultados lentos. Aos 45, talvez você perceba com mais clareza que o futuro não depende de um grande evento, mas de pequenas escolhas repetidas com consistência. É nessas escolhas que a nova vida se constrói. Hill também lembrava que o fracasso é muitas vezes um teste da sinceridade do nosso desejo. Se desistimos ao primeiro tropeço, talvez não fosse realmente um desejo ardente. Mas quando a vontade é verdadeira, cada queda fortalece a decisão. É como o ferro que se torna mais forte ao passar pelo fogo. Aos 45, talvez você sinta que não tem mais tempo para errar. Mas a verdade é que a maturidade reduz a chance de repetir erros passados, porque você já sabe reconhecer sinais que antes ignorava. No fim, recomeçar rumo à riqueza, segundo Hill, não é apenas acumular dinheiro, mas construir uma vida que tenha sentido, impacto e liberdade. É decidir que, mesmo que o tempo pareça curto, ele ainda é suficiente para mudar o rumo. É perceber que você não está começando do zero, está começando com tudo aquilo que aprendeu, suportou e superou. Essa bagagem, que aos olhos dos outros parece peso, é na verdade o tesouro que torna seu recomeço mais consistente. E se há uma última lição de Hill, talvez seja essa. A maior limitação não está na idade, nem nas circunstâncias externas, mas nas fronteiras que aceitamos colocar na mente. Quando você expande sua visão, questiona suas crenças e decide agir apesar dos medos, descobre que ainda existe um potencial gigante esperando para ser explorado. Porque no final das contas, recomeçar não é sobre voltar atrás, é sobre seguir em frente, desta vez com os olhos mais abertos, o coração mais sábio e a mente decidida a não desperdiçar mais nenhum dia.
É lembrar que nunca é tarde demais para escrever um novo capítulo e que aos 45, 50, 60 ou além, sempre existe tempo para criar uma história digna de ser contada.